Olá, meu querido, olá, minha querida, que Iá, o nosso Criador, Deus Israel, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te dê sua paz e tenha misericórdia de você. Eu gostaria nesse momento de compartilhar uma palavra com o irmão, com a irmã, com o meu amigo, com minha amiga que me ouve nesse momento. E a palavra que eu quero compartilhar com você é no livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Você sabe identificar o sinal da besta? Seria realmente o sinal da besta um chip, como muitos atestam? Seria o sinal da besta uma tatuagem que vai ser implantada na pele? Antes de entrarmos no mérito, eu gostaria de ler um texto no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 13, aonde o apóstolo Paulo diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Ruach Kadosh ensina, com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu gostaria, antes de entrar no assunto do estudo que eu nesse momento estarei trazendo a você, eu gostaria de explicar para você que a melhor maneira para você entender a Bíblia não é estudando teologia, até porque a palavra teologia vem de Theos, que tem origem no grego que significa Zeus. Não é estudando hermenêutica, porque a palavra hermenêutica vem de Hermes, o deus da interpretação. Não é conhecendo ou buscando conhecimento exegeta que vai fazer você ser uma pessoa capaz de compreender a palavra. Tanto é que pode-se dizer que quem estuda teologia hoje, na maioria das vezes, nega as Sagradas Escrituras. Tanto é que hoje muitos pastores em todo o Brasil alegam que para você subir no púlpito deles, porque ali não é de Deus, você tem que ter conteúdo teológico, porque caso contrário, se você não tem um curso teológico, você não está apto para pregar a palavra. E quando você vai atrás do contexto bíblico, você vai ver que nenhum dos apóstolos do Mashiach estudou teologia. Eles se tornaram aptos para anunciar as boas novas após receberem o Ruach Kadosh do Criador lá em Jerusalém, quando desceu no dia de Pentecostes sobre eles o Ruach Kadosh daquele que é e que era e que será sempre o nosso único Salvador e Criador, o Deus de Israel. Então, a melhor maneira para você compreender a Bíblia é comparando o que é espiritual com o que é espiritual. Veja só, a melhor maneira para você entender a Bíblia é comparando a Bíblia com a Bíblia. É comparando os escritos da Bíblia com os escritos da Bíblia. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade para compreender a Bíblia, faça isso, compare o que é espiritual com o que é espiritual. Você vai pegar um texto em Apocalipse, você vai voltar lá em Gênesis, você vai pegar um texto em Deuteronômio, e sucessivamente, se você prestar atenção, ligar um texto com outro, você vai conseguir entender a Bíblia. Tá bom? Sou Moisés Macedo, que o Criador te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te dê sua paz e tenha misericórdia de você. Como disse, nós estaremos estudando Apocalipse capítulo 13. A pergunta que eu faço novamente: seria realmente a marca da besta um chip como hoje é propagado por aí? A ideia que a marca da besta seria um chip, ela surgiu a partir de um vídeo que começou a rolar na internet falando sobre o Mondex, tá? Um chip que seria implantado na pele. E daí as pessoas todas pegaram essa ideia que a marca da besta é um chip. Mas se você pegar as Sagradas Escrituras, você vai ver que o sinal mencionado que será implantado na testa ou na mão não tem nada a ver. Lá fala um sinal que será colocado na fronte ou na mão.
Não tem a ver com algo implantado na pele. Como assim, Moisés? Acompanhe esse estudo, preste muita atenção que a Bíblia vai responder às questões da Bíblia. Tá bom? Então, em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo de número 16, a palavra diz: e obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome do animal poderoso, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Primeiro, veja que quando a besta, que na verdade é um sistema, quando o sistema ele adotar essa tática, ele vai obrigar todos. Todos serão obrigados. Todos, sem exceção. E sem esse sinal que o sistema vai implantar, você não poderá comprar nem vender. Você vai perder todos os seus direitos de cidadão. Então a melhor maneira para você identificar o sinal mencionado em Apocalipse é olhar para uma documentação que vai ser editada a nível global, e que esse documento vai tirar todos os direitos de cidadão daqueles que não aceitarem o sinal. Mas eu repito, seria o sinal da besta um chip? Bom, a Bíblia vai responder as questões da Bíblia. A primeira coisa que nós devemos reconsiderar é que há muitas interpretações sobre a marca da besta. Na tradução hebraica diz assim: a besta é mencionada como um animal poderoso, tá? Então é importante que você entenda que não é de hoje que as pessoas tentam atribuir um significado à marca e ao número da besta. Se você levar em conta, nas últimas décadas, várias coisas foram identificadas como sendo suspeitas de serem o sinal e a marca da besta. Se você levar em conta, já afirmaram, por exemplo, que a marca da besta seria um código de barras, ou seria um chip e vários outros sinais. O importante é levar em consideração que, de forma geral, a interpretação mais conhecida sobre a marca da besta é de que a tal marca será um sinal único e individual e externo que será implantado na fronte ou na mão direita dos homens, em um momento específico da história da humanidade, a saber, a grande tribulação. E outra interpretação sobre a marca da besta, essa é a mais tradicional dentro do cristianismo histórico, defende-se que a marca da besta está presente em todas as gerações, ou seja, Satanás ele sempre teve os seus adoradores, os quais são marcados por eles. Bom, mas aí você vem me perguntar: Moisés, como essas pessoas são marcadas? Só pelo fato de elas adorarem ao Satanás? Bom, continue conosco, acompanhe todo esse estudo que talvez você vai conseguir entender. O primeiro ponto que nós devemos levar em conta é que nós devemos entender a expressão a marca da besta. Tá? Nós devemos entender essa expressão a marca da besta. Nós devemos também entender em que João estava se baseando quando utilizou a tal referência. Se você levar em conta, você vai ver que nos dias atuais é natural que o gado receba uma marca para que se identifique a sua procedência e a fazenda a qual o gado pertence. Se você olhar também através da história, nos dias do apóstolo João, os animais também já eram marcados. Porém, não apenas os animais, as pessoas também eram marcadas. Se você olhar através da história, algo muito comum naquela época era a marcação de escravos. O objetivo era o mesmo, era servir como um sinal de propriedade, ou seja, o escravo marcado carregava consigo a marca do seu dono, do seu senhor. Amigo, também é verdade que não somente os escravos recebiam uma marca, outras classes também eram marcadas. Há indícios históricos de que os soldados romanos recebiam algum tipo de marca de identificação, além dos devotos das religiões pagãs da época.
E um outro ponto que vale ressaltar aqui é que naquela região da Ásia Menor, as pessoas mostravam sua devoção a um determinado Deus recebendo uma marca que as identificasse como adoradoras do tal Deus. E essa marca, na maioria das vezes, ela era como uma marca na pele. E ela era exibida com orgulho pelos seus devotos. Então é importante que você entenda que receber uma marca indicava um determinado indivíduo que cultuava, servia ou pertencia a alguém. Agora, se você está prestando atenção no que eu estou te falando, se você conseguiu entender esse ponto, agora eu posso usar alguns versículos bíblicos que eu considero muito importante para a nossa compreensão do que seria ou do que é o sinal da besta. Então preste muita atenção, a Bíblia fala sobre um sinal que vai ser posto na fronte, na testa e na mão direita. Preste muita atenção, que eu tenho certeza que se você prestar atenção nesse estudo, você vai entender. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Isso está em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 9 a 11. Se você prestou atenção, nós podemos perceber que, de forma semelhante, no capítulo 20 e versículo 4, João viu que os que morreram pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus foram aqueles que não adoraram a besta e nem receberam, não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal em sua mão nem em suas testas. Então, se você olhar, meu amigo, assim, de acordo com os capítulos 13, 14 e 20, receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta e adorá-la. Um outro ponto fundamental para nós entendermos essa passagem é o fato de João utilizar frequentemente o Antigo Testamento na construção dos seus textos no Apocalipse, coisa que pouca gente percebe. Mas João utilizou frequentemente o Antigo Testamento na construção desses textos mencionados em Apocalipse. Se a gente for olhar, há inúmeras referências dentro do Apocalipse que estão fundamentadas em passagens do Antigo Testamento. E vale ressaltar que uma coisa que é fundamental para se ter em mente é que a Bíblia, como eu disse no início desse estudo, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para você entender a Bíblia, você tem que usar a própria Bíblia. Ou seja, devemos comparar os textos bíblicos com os textos bíblicos. Devemos comparar a Bíblia com a Bíblia, buscando nela as mesmas informações necessárias que irão nos auxiliar na compreensão de algum texto considerado difícil. Veja que Paulo fala sobre usar a Bíblia para entender a Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 13, como eu já li, que quando ele diz: as quais também não falamos com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que antes de você procurar um pastor ou um doutor em teologia, em hermenêutica ou exegese, devemos levar em conta esse princípio básico de interpretação da Bíblia. Comparar o que é espiritual com o que é espiritual. E se nós fizermos isso, nós podemos perguntar o que João quis dizer com ser marcado na fronte ou na mão. Bom, será que
João usou o Antigo Testamento nessa expressão? Será? O que você acha? Será que João usou o Antigo Testamento nesta expressão? Eu quero que você preste atenção agora no texto que nós vamos ler, que você vai entender Apocalipse 13. Em especial quando diz que obrigou a todos a receber uma certa marca na testa ou na mão direita. Presta muita atenção que você vai entender esse texto. Coisa que até hoje as pessoas não entendem. As pessoas estão achando que ali se trata de um sinal implantado na pele. Presta atenção que diz a palavra. Acompanhe comigo. Olha a palavra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4 e 8. Presta muita atenção, presta muita atenção. Também as atarás por sinal na tua mão. Tem alguma coisa a ver com Apocalipse 13? O sinal estará na mão. E te serão por frontais entre os olhos. Testa, tá ouvindo aí? Tá entendendo? O Deus falando para Moisés ensinar ao povo de Israel que a palavra deveria estar como um sinal em suas mãos, deveria ser atada como um sinal na mão e na testa, entre os olhos. Então o que nós podemos perceber, meu amigo e minha amiga, é que com o texto acima, nós podemos perceber que a ideia de um povo marcado na fronte ou na mão, ela tem origem no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 4 e 8. Também nós podemos perceber que a expressão atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos tem um sentido figurado. Até porque ninguém iria atar literalmente os mandamentos de Deus na mão. Ninguém ia pegar um ferro e iria rasgar a mão marcando. Mas veja só, assim também ninguém iria pendurar aqueles ensinamentos na testa entre os olhos. Presta atenção que se fôssemos entender de forma literal essa expressão, também precisaríamos considerar como literal a expressão essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu acredito sinceramente que ninguém iria considerar a possibilidade de uma cirurgia para que tal ordem fosse cumprida. Ninguém iria mandar fazer uma cirurgia para colocar aquelas palavras lá dentro. A palavra está falando através de um sentido figurado. A mensagem nesse texto, meu amigo, ela é clara. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades e ações devem ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Então, aquele texto ali de Apocalipse 13 está relacionado à adoração, está relacionado à aceitação, está relacionado à submissão. Um outro texto interessante que também pode ter sido utilizado por João ao escrever o Apocalipse está no livro de Ezequiel, onde um sinal na testa foi usado no sentido de preservação. Veja que diz: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Então aqui, voltando ao Apocalipse, com o auxílio que aprendemos no Antigo Testamento, podemos facilmente compreender que a mão direita usada por João se refere às obras e às ações de uma pessoa em todos os âmbitos da sua vida. E a fronte, ela simboliza a mente, a vida em termos de pensamento e filosofia. Então, vale ressaltar aqui que receber a marca da besta na fronte ou na mão direita significa que uma pessoa pertence a um determinado grupo
E além de pertencer a um determinado grupo, isso representa e significa também que a pessoa ela aceitou o controle totalitário de uma determinada autoridade, de um determinado sistema. Ela aceitou as imposições de um determinado sistema. E hoje, quando se fala sobre besta, a besta mencionada lá em Apocalipse 13, aquela besta que sofre uma ferida mortal, era um sistema político que era o sistema político de Roma. Então, hoje, aceitar o sinal da besta implica em se submeter às prerrogativas que o Estado impõe como regra e maneira de se viver. Hoje nós estamos vivendo em um momento ímpar da humanidade, em que o mundo inteiro está adotando um sinal, e que sem esse sinal você está perdendo todos os seus direitos de cidadão. O que dá para entender, de acordo com o que nós acabamos de ler, repito mais uma vez, o sinal na mão ou na fronte está relacionado claramente a uma pessoa pertencer a um determinado grupo. Está relacionado à obediência a um determinado sistema. Então, isso também se aplica às mais diversas situações, desde o perseguidor que tortura e mata um cristão em alguma parte do mundo, até uma pessoa de uma grande cidade que apoia uma lei contrária aos mandamentos de Deus e que tira o direito das pessoas. Então, o que nós precisamos entender é que, nesses casos, o que tem que ser levado em conta é que, para você entender a marca da besta, mais uma vez eu repito, o que seria a marca da besta e como ela funciona, você tem que usar o Velho Testamento. Você percebeu que o Criador fala para Moisés que o povo deveria atar a palavra em sua mão e na sua testa? Então aqui o que nós vemos em Apocalipse é uma imitação. O adversário usando um exemplo lá do Velho Testamento para dirigir e guiar o povo controlado por ela. Então outra coisa interessante é que no livro do Apocalipse outro povo também é marcado. Presta muita atenção, tá? Não é só o povo da besta que é marcado. Veja que a palavra diz em Apocalipse 7,3: não danifiqueis ou não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Está vendo aqui? Então nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento a isso. Mais uma vez nós usamos aqui o exemplo de Deuteronômio. Essa marca está relacionada à adoração e à submissão, à obediência. Veja que a palavra diz em Apocalipse 14, versículo 1: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então veja, meu amigo, que isso nos mostra que a marca da besta é um tipo de imitação que Satanás usa para imitar o selo de Deus que o seu povo recebe desde o Velho Testamento. Veja que os santos recebem muito mais do que uma marca. Eles recebem um selo, eles recebem o nome do seu Criador. E esse selo indica que alguém pertence a Iá, o Deus de Israel. Mas como essa pessoa pode ser identificada? Se você olhar lá no livro de Apocalipse, fala que a besta vai fazer guerra e vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, do Mashiach.
Então, se você prestar atenção, esse selo indica que alguém pertence ao Mashiach, guarda a sua palavra e os mandamentos de Deus e dirige as suas ações de acordo com os mandamentos do Criador, e seus pensamentos evidenciam o pensamento do Mashiach. Então, se você perceber, por outro lado, quem não possui o selo de Deus, possui a marca da besta. E isso significa que o ímpio que persiste em iniquidade e se satisfaz em sua vida de pecado, pertence à besta e adora a Satanás. Se você olhar, essa marca está presente nos homens em todas as épocas. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo são portadores dessa marca. Apocalipse 13, 8, 17. Isso é Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. Então, se você olhar nos dias de João, muitos cristãos estavam sendo oprimidos e violentados por Roma. Eles tinham seus bens confiscados, é o que eu já falei em outros estudos. Quem é a besta mencionada em Apocalipse? Aquela besta que sofre uma ferida mortal é Roma. Quem é a segunda besta que surge da terra? A história vai te mostrar. Icar. Entendeu? Icar. Então, esses cristãos, eles tinham seus bens confiscados e eram perseguidos, torturados e mortos brutalmente por Roma. Se você olhar, a história mostra claramente que o imperador Domiciano havia se autoproclamado Deus e exigia a adoração de todos os habitantes do império. Então, se você olhar, qualquer um que se negasse cumprir as ordens de Domiciano, não prestando-lhe culto, era delatado até mesmo pelos próprios parentes e, dentre outras coisas, eram impedidos de exercer qualquer ofício e realizar qualquer atividade econômica. É semelhante ao que nós estamos vendo hoje? Você percebeu que hoje está acontecendo a mesma coisa? Aqueles que não recebem a picada, aqueles que não têm esse documento que está sendo exigido para comprar ou vender, estão sendo impedidos de exercer qualquer ofício e realizar suas atividades econômicas. Então, quando nós olhamos na cultura da época, o politeísmo era algo comum. Portanto, se você olhar, os pagãos não tiveram dificuldade em adorar um Deus a mais. Entretanto, os verdadeiros cristãos não aceitaram essa condição, pois aceitá-la, meu amigo, seria negar a fé no Mashiach. Então, diante disso, o que poderia se esperar do conflito entre um grupo de cristãos, em sua maioria formada por camponeses e pessoas simples, contra o maior império do mundo? Qual seria o resultado disso? Bom, aos olhos humanos, aqueles dias pareciam significar o fim da igreja. E diante desse pano de fundo que o livro do Apocalipse foi escrito, isso foi uma resposta do Mashiach à sua igreja, demonstrando que ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava vendo as lágrimas e o sangue derramado, mas que nada daquilo estava fora do seu controle, pois o livro da história está nas suas mãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Então, meu amigo, é preciso entender que os verdadeiros cristãos, eles foram convidados a perseverar, a não aceitar a marca da besta e não adorar Satanás. E por conta disso, muitos cristãos perderam suas vidas e morreram, mas ficaram firmes na certeza de que reinariam com o Mashiach eternamente, com base em Apocalipse 20, versículo 4. Veja que o livro do Apocalipse nos adverte que possuir o selo de Deus é ter a vida eterna, enquanto possuir a marca da besta é perecer eternamente. Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, versículo 4. Veja que até mesmo em nossos dias, quantos irmãos estão perdendo o emprego, estão passando necessidades e estão sendo impedidos de realizarem um negócio justo economicamente, por permanecer fiel aos seus princípios bíblicos e por não aceitar essa imposição que a besta está impondo. Eu repito mais uma vez, a besta mencionada é um sistema político. É
um sistema que atualmente foi adotado globalmente. É só você olhar para o que está escrito. O sinal da besta é um ato de obediência. Tá? Então, veja que por que as pessoas estão sendo proibidas de trabalhar, de exercer as suas atividades econômicas? Por não possuírem a marca da corrupção desse mundo, imposta por Satanás. E essas pessoas são duramente prejudicadas. Veja que as palavras do livro do Apocalipse, elas são tão atuais para nós, assim como foi para os cristãos do primeiro século. Se você olhar a marca da besta, ela atravessa os anos e pode ser vista nitidamente em qualquer lugar, um monumento histórico, a qual a besta recruta os seus súditos a uma imposição e a rejeição de Deus. Ou seja, a gente está vendo isso acontecendo bastante. A besta impondo as suas normas, as suas regras, e muitos estão aceitando, rejeitando a Deus. Hoje, em alguns países do mundo, não tem mais ensino religioso nas escolas. Hoje, em alguns países, é pecado você pregar a verdade. Então, tudo isso, amigão, configura e prefigura um período ainda vindouro, o período final da era que nós estamos vivendo. Então, o que nós podemos afirmar para você é que nós não sabemos dizer para você, se você não tiver convicção, que você não aceitou ainda a marca da besta. Mas se você olhar para a palavra, você vai ver que a marca da besta, ela não é um sinal implantado na pele, ela é uma imitação daquilo que o Criador disse para Moisés falar ao povo de Israel. Tá? Então, que você possa prestar atenção, que o que fica claro é que nós não podemos isolar os textos do Apocalipse e aplicá-lo apenas a um momento específico no futuro, ou no momento atual que nós estamos vivendo. Até porque, fazendo isso, estaremos diminuindo a significância e a aplicabilidade das verdades presentes na palavra de Deus. Se você olhar, o Apocalipse ele foi tão atual para os irmãos do primeiro século como é para nós. E mesmo tendo significado prático e específico para eles, a mensagem necessariamente é a mesma. Então eu finalizo mostrando aqui para você mais uma vez o que Moisés falou ao povo de Israel. Se você pegar aqui, eu vou ler mais uma vez, Deuteronômio 6, versículo 4 ao 8, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, mais uma vez eu vou repetir para encerrar, que com o auxílio do texto acima, nós podemos perceber que a ideia de um povo marcado na testa ou na mão tem origem aqui no livro de Deuteronômio. Então a origem do texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 17, tem sua origem aqui em Deuteronômio. E nós podemos perceber que a expressão atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos ou estarão na tua testa, tem um sentido figurado. Até porque, eu vou repetir, ninguém iria atar literalmente os mandamentos de Deus na mão ou pendurá-los na testa entre os olhos. Eu quero que você entenda que se a gente fosse entender de forma literal essa expressão, também iríamos precisar considerar como literal a expressão essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Creio que ninguém iria considerar a possibilidade de fazer uma cirurgia para que tal ordem fosse cumprida. Então, se você olhar a mensagem nesse texto, é clara. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, todas as nossas ações devem ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Assim como aqueles que receberem a marca da besta, todos os seus pensamentos, todas as suas vontades, todas as suas ações serão guiadas e direcionadas por um sistema
E esse sistema irá controlar essas pessoas, a maneira delas viver, o que elas fazem ou deixam de fazer. Você vai no mercado, você vai ter que apresentar esse documento. Você vai no shopping, você vai ter que apresentar. Você vai no hospital, você vai ter que apresentar. Você vai no fórum, você vai ter que apresentar. Então, quer dizer, é uma forma de controle social. Assim como um fazendeiro marca um gado para saber que aquele gado é seu, assim a besta vai fazer, para saber quem é dela e quem está obedecendo a ela. E aqueles que não o fizerem serão perseguidos, tá bom? Um abraço, que o Criador te abençoe, que Ele te guarde. Compartilha essa palavra, manda ela para outras pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a entender a palavra, tá bom? Que o Criador te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te dê sua paz e tenha misericórdia de você.